Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Que bom estar mais uma vez aqui com os irmãos aí no Encontro de Poder, Tributo ao Espírito Santo. E com a graça do Senhor, nós temos nos fortalecido, pela palavra dele, nós temos aumentado a nossa fé, a nossa confiança nele. E esse é o objetivo do Encontro de Poder: conhecermos mais o Senhor, entender mais do que nós precisamos avançar, no que nós precisamos avançar para sermos fortalecidos, para ter a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. E para isso nós precisamos seguir princípios, entender o que o Senhor tem falado para nós. Então tem sido muito bom. E nós temos uma grande oportunidade de crescermos mais na fé nesse período em que estamos passando. Por quê? Nós estamos vivendo um tempo de desafios. E dentro desse tempo de desafios, nós estamos fazendo algumas coisas, ou deveríamos estar fazendo algumas coisas que pode nos fortalecer muito mais e fazer com que nós amadureçamos na fé. E é isso que eu quero falar hoje com você. E o que eu quero ler, nós já conversamos um pouquinho a respeito disso, mas hoje eu quero trazer mais detalhes, um detalhe específico que está no livro de Hebreus. E nós estamos estudando, lendo o livro de Hebreus nesse período, nesses dias. Estamos já na leitura de hoje no capítulo 8 e amanhã, muito especial, nós vamos ler o capítulo 9. E eu estimulo você a ler esses capítulos buscando desde já um entendimento, compreender o que esses capítulos, os capítulos seguintes, a partir do capítulo de hoje, vai nos trazendo. Eu tenho algo a compartilhar com os irmãos no domingo. Quero falar algo importante a respeito da aliança, como a vida, o autor da vida, ele tem o poder da vida e o que significa esse poder da vida. E eu quero compartilhar isso a respeito da nova aliança, mas para que você tenha ainda mais convicções daquilo que eu vou falar, mais profundidade naquilo que eu vou falar, leia com cuidado, faça anotações, leia esses capítulos que nós estamos lendo do livro de Hebreus, assim, buscando entender, buscando que o Espírito Santo vá lhe dando entendimento. Você vai ver que inclusive o próprio livro de Hebreus fala disso, que o Espírito Santo nos mostra, nos revela através do decorrer do que é narrado na Bíblia. Ele vai esclarecendo, ele vai mostrando. E a palavra do Senhor é viva e eficaz, é profunda, vai até a divisão da alma e do espírito. E então nós precisamos realmente mergulhar nas Escrituras, e eu quero compartilhar isso com você no domingo. Mas hoje eu quero trazer um trecho de algo importante, porque nós estamos inegavelmente num tempo de sofrimento. É inegável que nós estamos passando num tempo de que chegam as más notícias, e isso nos traz sofrimento. Vou ajustar um pouco aqui, ok. E entre os textos que eu quero, entre as coisas que eu quero compartilhar, eu quero que você olhe para a vida de Jesus, Lembre da vida de Jesus. Muitas vezes nós valorizamos o sofrimento de Jesus, o sacrifício. Eu vou usar o termo sacrifício. Nós valorizamos o sacrifício que Jesus ofereceu apenas em relação à sua morte. Então nós pensamos assim, isso é claro que é importantíssimo, nós entendemos esse sacrifício que ele fez ao entregar a sua vida, doar a sua vida, oferecer a sua vida como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi esse sacrifício, ao morrer por nós, a morte que estava destinada a nós, ele pagou esse preço da morte, mas
muitas vezes nós esquecemos, dentro desse contexto de pagar o preço do sacrifício, de entender que ele fez sacrifícios durante a sua vida. E esse trecho aqui que eu quero ler para você, que está em Hebreus capítulo 5, versículo 7, que diz assim: durante os seus dias de vida na terra, então está falando apenas daquele momento final em que ele entrega a sua vida, mas diz que durante os seus dias de vida, eu diria o seguinte: durante todos os dias, durante todas as semanas, durante todas as horas, minutos e segundos da sua vida, ele viveu dessa forma aqui. E o que está dizendo aqui no versículo 7? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, o versículo 7 já diz muita coisa. Que Jesus, a gente pensa naquele dia, na véspera da sua morte, ali ele no Getsêmani, chorando a ponto de sofrer tanto ali naquele momento de súplica, de suar sangue. Então nós pensamos nesse dia do sofrimento dele, a véspera do sacrifício, em que ele ali foi chicoteado, e todo aquele sofrimento que ele teve, né, de ter recebido ali a coroa de espinhos e ter sido crucificado, e todo esse sofrimento, e nós pensamos assim e lembramos, e realmente aquilo foi terrível. Mas a vida de Jesus foi uma vida de sacrifícios, de renúncias. Ele teve que ter o cuidado diário de viver ali obedecendo, submisso completamente ao Pai. Imagine o que Satanás tentou por toda a vida de Jesus, por toda a existência de Jesus, né? Não foi só induzindo o rei Herodes a matar Jesus, como ele tentou fazer, né? Não foi só alguns episódios de sofrimento, não. Jesus, ele realmente passou a sua existência na terra, como diz aqui, os seus dias de vida na terra, precisando fazer duas coisas: orar e suplicar a Deus. Ele fazia isso àquele que o podia salvar da morte, e ele foi ouvido em suas súplicas. Nós sabemos que Jesus venceu a morte. Ele passou pela morte, mas venceu a morte. Ele morreu de fato, mas ele ressuscitou de uma vez por todas, né? Não foi como a outra ressurreição de Lázaro, por exemplo, aquela menina, né, que ressuscitou e depois voltou a morrer, mas Jesus não ressuscitou e ele está vivo. A ressurreição dele foi permanente, ele é a primícia da ressurreição. Claro que ele venceu a morte, mas ele passou pela morte. E diz que ele só foi ouvido em relação a vencer a morte, porque ele passou a sua vida inteira, todos os dias da sua vida, em oração e súplica. E diz mais aqui, não diz que ele apenas estava ali orando, mas diz que ele fazia assim em alta voz e com lágrimas. Então nós vemos que Jesus ele sofreu naqueles momentos em que ele se retirava para orar. A gente imagina que ele queria um lugar mais silencioso, um lugar que não tivesse distração. Então Jesus estava num lugar que se retirava, que era para ele não ser atrapalhado, em termos de estar mais sossegado ali em oração e adoração. E, lendo esse texto, eu vejo que é mais do que isso. É por causa da forma que ele orava, que ele precisava orar em alta voz, com lágrimas. Era uma oração desesperada. E isso resultou em algo para ele. Olha, a partir do versículo 8 diz assim:
embora sendo filho, no sentido de que ele é filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, a didática de Deus para com Jesus foi uma didática muito forte para Jesus aprender o que ele precisava aprender, amadurecer da forma que ele precisava amadurecer, né? Se fortalecer da maneira que ele precisava se fortalecer. Ele passou por sofrimento e a gente vê que não é pouca coisa, né? Os seus momentos de oração diante de Deus eram momentos dolorosos, sofridos, com lágrimas, com alta voz, e ele fazia isso todos os dias da sua existência na terra. Nós muitas vezes estamos passando por alguns momentos de sofrimento, né? Não com a intensidade de que ele sofria ali perseguição de Satanás. Satanás estava o tempo todo ali pressionando, pessoas acusando, sabendo que ele estava sendo traído. Toda a pressão que ele sofria ali era até pequena comparado com aquele momento em que ele se retirava, sabendo pelo que ele teria que passar. E ele passaria pela morte. Não era algo fácil de vencer. A morte é um poder tão grande que ele vai ser a última das misérias humanas que será lançado no lago de fogo e enxofre. A morte um dia vai ser totalmente derrotada, mas a morte era poderosíssima, é poderosíssima, e só é livre da morte aquele que realmente se apega a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se nós vamos passar em vários momentos na nossa vida por sofrimento, por perseguição, por algum tipo de dificuldade, mas nesse tempo em que nós estamos vivendo isso, no tempo em que nós estamos vivendo um tempo de sofrimento, na situação em que você está passando agora, nas incertezas, né, quando chega mais notícias, né, e a dor, uma doença, algo que chega até a sua vida, né, pense no seguinte: Jesus sofreu muito mais do que todos nós, não só no final da sua vida, mas durante toda a sua vida. E durante todo esse sofrimento, ele sabia que a única pessoa para quem ele realmente poderia se voltar nesses momentos era para aquele que podia salvá-lo da morte, o nosso Pai, o nosso Deus. E é a Ele que nós devemos nos voltar no tempo de sofrimento. E se for necessário levantar a nossa voz, se for necessário gritar, chorar, fazer isso com lágrimas, mas façamos diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor. Vamos recorrer a Ele, sempre a Ele, porque é nele que encontramos a resposta, é nele, em Deus, que nós buscamos o socorro. Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Se o próprio Senhor Jesus, sendo filho, naquele momento ele era o único filho, o unigênito de Deus, se ele precisou lidar dessa forma com o sofrimento, e diz que ele alcançou a maturidade, né, vencendo todas as coisas, né, pela obediência, ele aprendeu pelaquilo que sofreu, e por causa disso ele hoje, para nós, é o autor da nossa vida, o autor da nossa salvação. Amém? Então, que essa palavra, para você saber como Jesus lidou com o sofrimento, com a dificuldade, nos fortaleça, esse bom exemplo de Jesus nos fortaleça. E que no momento da angústia, no momento do sofrimento, nós busquemos realmente aquele que nos salva, aquele que nos abençoa, aquele que é o autor da vida, aquele que vai nos dar realmente a vida, e não qualquer vida, mas a vida abundante. Amém? A vida em abundância. E não esqueça, eu quero falar com você sobre isso no domingo, ok? Sobre a vida abundante.
sobre o que nós recebemos dentro da nova aliança. E, além disso, quero convidar você, né, que você e também convide outras pessoas para nós participarmos da Voo das Águias presencial no sábado, tá bom? Nós vamos então estar juntos no Voo das Águias presencial, vai ser uma bênção. Deus vai, nós vamos liberar palavras proféticas, nós vamos agradecer por esse mês que está terminando agora e pelo início do próximo mês. Então, no sábado, nosso encontro está marcado é às 19 horas, né? Não é 18, não é 19h30, é um horário diferenciado, por ser no sábado, por ser feriado. Nós vamos começar então às 19 horas e vai ser um momento maravilhoso. Vá com seu coração aberto, preparado para colocar suas causas diante de Deus, agradecer, profetizar sobre a sua vida, para que o mês de maio realmente traga uma grande colheita para a minha vida, para a sua vida, para a vida do Ministério Ágape da Restauração de Castanhal, e vai ser uma grande bênção, tá bom? Como é o culto de primícias, nós estamos realmente reativando uma coisa que eu acho necessária nesse tempo, que nós precisamos realmente ajudar aqueles que precisam. A palavra de Deus diz que aquele que dá ao necessitado, dá a quem precisa, empresta a Deus, né? E Deus vai recompensar essa pessoa. Então nós não estamos fazendo isso por causa da recompensa, mas existe um princípio, né, de que Deus olha para as nossas para as esmolas, para ajuda que nós damos às outras pessoas, nós damos aos necessitados. Nós já estudamos sobre isso. Então, é algo que agrada ao coração de Deus e não passa despercebido, né, da presença de Deus. Então, vamos fazer isso. Você vai fazer o quê? No dia 1º, então, se você vai levar alimentos, não precisa ser uma cesta básica completa, mas se tiver dentro das suas condições, leve 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, e leve uma conserva, leve um óleo, né? Leve alguma coisa, né? Prepare um pacote assim com algumas coisas para você levar, e nós vamos então levar algumas pessoas, que realmente tem muitas pessoas nesse tempo com muita necessidade, e nós vamos ajudar essas pessoas, amém? Então, dia 1º, no Voo das Águias, você, se tiver condições de fazer isso, leve, né, a sua ajuda, porque nós vamos levar a uma pessoa que necessita. Óbvio que você pode fazer isso, independentemente dessa maneira, você pode estar ajudando aqueles que necessitam. Mas essa é uma forma da igreja ajudar também algumas pessoas. Então, encontro marcado, né? No dia 1º, sábado, nós estarmos ali no encontro de poder, no Voo das Águias, né? Nosso culto de primícia, culto de adoração, um momento tremendo que nós vamos estar ali na presença de Deus e profetizando sobre o mês de maio. Amém? E nós também vamos precisar que alguns irmãos nos ajudem a nós fazermos um mutirão, um pequeno mutirão. Quem puder, então, nos encontrar na casa da irmã Senira, na quinta-feira, no finalzinho da tarde. Na quinta-feira, depois de amanhã, no finalzinho da tarde, nós nos encontrarmos ali para fazermos uma limpeza, limpar as cadeiras, deixar o ambiente preparado para o Voo das Águias. Amém? Conto com você, que Deus te abençoe. Quero fazer uma oração por mim e por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida daqueles que estão me ouvindo nessa hora, neste encontro de poder, neste tributo ao Espírito Santo, nesse momento, Senhor, que o Senhor reservou para nós exercitarmos a nossa fé, para nós colocarmos a nossa fé no lugar certo, na pessoa certa, e essa pessoa é o Senhor, e é para Ti que nós estamos direcionando a nossa fé, a nossa confiança, as nossas orações, nossas súplicas. Talvez alguns dos irmãos que estejam orando nesse momento, estão orando com lágrimas, estão no momento
difícil de sua vida, com um sofrimento, com uma preocupação, com algo que precisam ter que enfrentar, que encarar nesses dias. Pessoas que estão, Senhor, sofrendo pelas dificuldades da vida. Ó Pai, eu clamo a Ti, porque essa pessoa, como eu, todos nós precisamos amadurecer, como Jesus amadurecer, e o caminho do amadurecimento é essa mistura de sofrimento com obediência, como diz aqui, mas também em meio às orações, em meio às súplicas, em meio às lágrimas, e isso vai nos fortalecendo, e isso vai nos tornando pessoas maduras, não pessoas infantis, mas pessoas preparadas, Senhor, cada vez mais firmes para os sofrimentos que hão de vir. Ó Pai, isso nos faz mais resilientes. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece a cada um, mas também socorre, Pai, socorre o aflito, cura agora a enfermidade daquele que está sentindo essa dor na coluna, essa pessoa que nessa hora está sentindo dores de cabeça, que tem sentido dores de garganta, que tem sentido cansaço, fortalece, reanima, coloca o teu poder sobre a vida, Senhor, de cada um agora nessa hora e levanta em força, em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, eu peço a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus, traz a cura, a restauração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Um beijo no coração, no ciclo da expansão. Espero você no próximo sábado, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.